Olá, como estão vocês? E aí? Nós vamos abrir a leitura de um livro especial para mim porque ele foi dado por uma grande amiga, irmã, Cecília Santos. Ela me deu esse livro há muitos anos. Ele chama O Livro das Emoções. São reflexões inspiradas na psicologia do budismo tibetano. Cecília é uma amiga muito querida que me deu esse livro há muitos anos. Ele é do Bel César e eu li e fiquei com ele guardado. Ela me disse para que quando eu sentisse que ele deveria ser passado adiante, que eu, fizesse o bem. Como eu não estou mais nessa de passe para um, passe para todos, eu resolvi gravá-lo para que a gente deixe aqui no acervo. Então eu vou começá-lo na íntegra e a gente vai ler. Ele é um pouco grande, acredito que vai alguns dias aí, mas nada que nós não já estivemos acostumados. Então vamos lá. O Livro das Emoções, que são reflexões inspiradas na psicologia do budismo tibetano. Bel César. O Livro das Emoções. Reflexões inspiradas na psicologia do budismo tibetano. Dedico toda a energia positiva acumulada por este livro à longa vida dos ensinamentos do meu mestre Lama Gantchen Rinpoche e do meu Rinpoche e do meu filho Lama Michel Rinpoche, que eles possam sempre encontrar condições para compartilhar o seu amor e sabedoria. Este livro foi escrito para ser também um modo de linear, pois ele nos oferece uma oportunidade vivencial. Você pode usá-lo como um oráculo. Pense em algo que gostaria de saber e de olhos fechados, peça por inspiração e abra aleatoriamente numa página para encontrar a resposta. Vamos ao prefácio. Lama Michel Rinpoche. Rinpoche, não sei como fala. Há 8 anos, pude ver o quão pouco conhecia minha própria mente, o quanto realizei algo que me foi muito importante para mim. Comecei a estudar o Lohrik, estudo da mente na filosofia budista. O que mais me chamou a atenção no Lohrik foi a descrição dos 51 fatores mentais. Percebi o quanto conhecê-los bem nos ajuda a viver melhor, pois ao conhecer o mecanismo de nossas emoções que sempre fazem parte da nossa mente, podemos desenvolver uma autoconsciência e direcionar os nossos pensamentos e emoções de uma forma positiva e construtiva. Os 51 fatores mentais foram ensinados por Buda Shakyamuni há mais de 2.500 anos e são baseados em sua própria experiência interior. Buda compartilhou sua experiência com seus discípulos, que puderam assim compreender a natureza de sua própria mente. Por sua vez, passaram a experiência compartilhada dos próprios discípulos, e assim por diante. Desse modo, a experiência de Buda chegou até nós. Buda não foi o único a investigar a natureza da mente. Ao longo dos tempos, os estudos, descobertas e experiências foram realizados tanto no Oriente quanto no Ocidente, dando origem a diferentes teorias sobre a mente humana. Hoje, temos a preciosidade de ter à nossa disposição uma grande variedade de correntes psicológicas que nos ajudam a compreender melhor a nossa própria mente e ainda assim a nós mesmos, mas raramente temos a oportunidade de conhecer mais de perto e nos aprofundarmos nas experiências e descobertas que nos foram deixadas. Regozijo-me do fundo do meu coração por minha mãe, por estar compartilhando conosco as profundas reflexões feitas no decorrer de seus muitos anos de estudo sobre o assunto, sobretudo pela grande experiência adquirida através da sua prática direta da psicologia, tanto ocidental quanto budista. Acredito que esse livro fará com que cada um de nós possa se conhecer melhor e assim ter uma vida mais positiva e saudável. Com amor no Dharma, Lama Michel Rinpoche. Ulaanbaatar, Mongólia, 28 de agosto de 2004. Eu acredito que foi quando o livro foi escrito. Já deixo de antemão aqui bem ressaltado que os direitos autorais são deles e que eu estou passando a mensagem adiante. Abertura. Este livro é dedicado ao autoconhecimento. Ele foi escrito para nos ajudar a desenvolver a capacidade de nos conhecer as nossas emoções por meio do desenvolvimento da espiritualidade, o que é totalmente diferente de um estudo meramente intelectual.
O autoconhecimento, registrado já na antiguidade na máxima do conhece-te a ti mesmo, do templo de Apolo em Delfos, na Grécia, é equivalente ao conhecimento do espírito, a essência do eu verdadeiro que está além dos limites do ego. Neste sentido, esse livro torna o conhecimento algo para ser vivido. Em geral, temos dificuldades para expressar nossas emoções por meio das palavras. Choramos, rimos, gesticulamos, até mesmo desviamos o nosso olhar ou movemos os nossos olhos de um modo particular para comunicar uma experiência emocional que ocorre em nosso interior. No entanto, pouco conhecemos sobre a natureza das emoções. A psicologia do budismo tibetano nos ensina como lidar com elas no caminho do autodesenvolvimento. Desde criança, aprendemos a denominar as nossas emoções, mas pouco foi ensinado sobre elas. O que será que estávamos de fato sentindo quando pela primeira vez usamos a palavra ciúme para designar o que sentíamos? Ou, o que queremos realmente dizer quando dizemos que estamos com saudades? O que queremos expressar quando dizemos que sentimos medo ou irritação? As palavras podem organizar as nossas emoções quando conseguimos expressar com clareza o que estamos sentindo, surgem em nós calma e harmonia. Conhecer a natureza das emoções é em si mesmo pacificador. Essa foi a motivação que me levou a escrever este livro. Refletir como encontrar a paz ou lidar com as emoções, sejam elas positivas ou negativas. Foi através da filosofia do budismo tibetano que recebi como se pode chamar de uma educação não formal sobre a natureza das emoções. Apesar da minha formação acadêmica ser musicoterapia e psicologia e de trabalhar com atendimento psicoterapêutico há muitos anos, o meu trabalho pode ser visto sobre o primo do desenvolvimento da espiritualidade, pois é no budismo tibetano que eu encontro a inspiração, os métodos e a sabedoria que procuro compartilhar com os meus amigos e pacientes. O budismo é uma filosofia que integra práticas espirituais a todas as situações da vida. Por isso, podemos dizer que não se trata de uma religião, mas sim de um modo de vida baseado na autoobservação, na responsabilidade pessoal, no compromisso de se tornar essa vida significativa e preciosa. Espiritualidade é tudo que produz uma mudança positiva em nós. Isto é, na medida em que nos desenvolvemos espiritualmente, ampliamos o nosso potencial de percepção da realidade. Assim adquirimos uma maior compreensão sobre nós mesmos e sobre os outros. Sentimos-nos inteiros e confiantes por pertencer a este planeta. Temos vontade, abertura e disponibilidade para comunicarmos e sermos úteis. No entanto, uma mudança interior não ocorre espontaneamente. Exige, em primeiro lugar, a consciência de que a mudança é necessária, e depois a determinação de mudar, e por fim a alegria de ter realizado tal transformação. Quando superamos nossas dificuldades, não damos o devido valor ao esforço despendido. Desta forma, apesar de fazermos tudo para sermos felizes, colocamos a felicidade sempre distante de nós. Aliás, aprendemos a pensar que aquilo que está longe de nós é sempre melhor do que está perto. Em geral, imaginamos os ensinamentos espirituais como algo idealizado e distante, e assim muitas vezes não nos sentimos capazes de realizá-los. Por isso eu vou procurar neste livro ser simples, próxima e direta, como aprendi com meu mestre Lama Gangchen Rinpoche. Começarei contando como encontrei o budismo para que ele possa ser visto também para o leitor como algo próximo. Depois do budismo, nós vamos ler Umbanda. Já vou deixar claro aqui, porque se eles estão querendo que leia isso, eu também tenho direito de escolher, né? O budismo me despertou para uma nova vida. Em abril de 1987, quando eu organizei a pedido de um casal amigo a primeira visita de Lama Gangchen Rinpoche ao Brasil, mal sabia onde ficava o Tibete. Durante muito tempo, o Tibete permaneceu para nós ocidentais como um lugar distante envolto em fantasias. Nos anos 60, o mundo ouviu falar sobre o misterioso poder dos grandes mestres tibetanos através do best-seller A Terceira Visão de Losbeng Rampa das Aventuras de Tintin no Tibete, nas histórias em quadrinhos de Hergé. Mais tarde, todos vieram a saber que Losbeng Rampa era um cidadão inglês que vivia com sua família em Dublin e jamais pusera os pés para fora do seu país. Conheço uma menina que é assim. No caso, eu que leio vários livros, vou a vários mundos e volto pra cá.
Ele havia inventado tudo que descrevia em seus livros. A verdade sobre o falso lama do Palácio Potala, portanto, veio à luz, mas o Tibete permaneceria ainda muito tempo envolto em sombras para o ocidente. Nos anos 70, o Tibete ficou famoso ao ser identificado como a legendária cidade de Shangri-La, do filme Horizonte Perdido e a trilha sonora de Burt Bacharach. Enquanto se encantavam os eventos fantásticos ali narrados, a maioria ignorava o que de fato ocorria no Tibete. Na época, poucos sabiam que a China ocupava o país desde 1950 e que importantes monastérios eram maciçamente destruídos, que grandes lamas vinham sendo aprisionados e que milhares de monges escapavam a pé pelas geladas montanhas do Himalaia para se refugiar no norte da Índia. O difícil drama da história tibetana, apesar da grande dor degradada daqueles que o vieram, terminou por criar condições para uma aproximação. Fomos contemplados com a honra da rara e preciosa convivência e verdadeiros e grandes mestres budistas. Assim, o Tibete deixou de ser um lugar imaginado e longínquo, e hoje podemos experimentar em nosso cotidiano cada vez mais os ensinamentos da sua tradição. Não somos mais facilmente levados por fantasias delirantes sobre o budismo e podemos compartilhar sua ideia de paz e harmonia no mundo. Toda a organização para a vinda de Lama Gangchen ocorreu em apenas um mês, e por isso não tive tempo para pensar muito a respeito do budismo tibetano. Cheguei a buscar nas livrarias alguma literatura sobre o assunto, mas eu encontrei apenas um livro em português. Os demais eram em inglês. Comprei esse exemplar, mas eu não consegui lê-lo. Era complexo demais. Lembro-me de ter pensado: agora não importa saber alguma coisa sobre o budismo. Eu me comprometi a ajudar a Mônica e o Cláudio a trazer para o Brasil este mestre. De imediato é só isso que eu tenho a fazer. Depois que me encontrar com ele, eu vejo se quero ou não conhecer o budismo. Mal sabia que a minha vida estava prestes a mudar. Nosso primeiro encontro começou de forma absolutamente inusitada. Em vez de nos cumprimentarmos, tivemos um inexplicável ataque de riso. Em seguida, sentados em volta de uma mesa em um restaurante japonês, começando a nos conhecer, fixei o meu olhar em Lama Gangchen, que estava olhando para outra direção. No exato momento em que pensei, ela é o que as pessoas chamam de um guru, Rinpoche gritou no seu rosto velozmente para mim e me olhou doce e profundamente. Uma grande emoção. Eu senti meu rosto estremecer. Olhos nos olhos, eu senti que havia uma conexão autêntica entre nós. Nos dias seguintes eu fui me dando conta de que eu estava profundamente relaxada. Lembro-me que quando disse a mim mesma, essa paz é algo que novo em mim. 3 dias depois, Lama Gangchen Rinpoche me disse que eu iria abrir o seu primeiro centro de budismo tibetano, no Ocidente. Uma nova emoção tomava conta. O medo e a alegria se mesclaram. E agora eu já sabia que esse convite evidenciava minha vida ia passar por uma mudança radical. Lama Gangchen nos visitou por apenas 12 dias. Em nossa última conversa antes de partir, me disse: agora, quando você contar para as pessoas que conheceu o mestre budista, quase ninguém vai entender, mas daqui a 15 anos todo mundo vai conhecer o budismo. O que eu não podia prever naquela época é que o meu filho, Lama Michel, ao se tornar conhecido como um pequeno Buda brasileiro, seria uma das pessoas que mais ajudariam o crescimento do budismo no Brasil. De fato, depois de 1 ano e meio, Lama Gangchen Rinpoche estava de novo em São Paulo, fundando o Centro Dharma da Paz Shi de Choitsog. Naquele ano, estava me formando em psicologia, mas já havia compreendido que seria filosofia budista a base do meu trabalho. Na época, eu também havia decidido me divorciar e pela primeira vez na vida refletia sobre minha mortalidade. Dani e eu vivemos uma história insólita. Casal se separa e abre centro de Dharma pela paz. Nossos filhos Lama, Michel e Fernanda, com 4 anos de diferença entre eles, sempre nos acompanharam em nossas viagens para o Oriente. Nós estávamos todos descobrindo o outro lado do mundo, o próprio mundo interior. Aprendemos a trazer a vida espiritual para o nosso cotidiano. Passei a trabalhar com atendimento psicoterapêutico e a acompanhar pacientes que enfrentam as questões da morte sob a perspectiva da psicologia budista. No entanto, minha intenção não é a de reduzir o budismo à psicoterapia. Fazer isso seria diluir o poder das suas práticas espirituais e a força dos ensinamentos. Hoje é crescente o número de psicoterapeutas que lançam mão da filosofia budista como referência em seu trabalho, apesar de não poder afirmar que existe uma psicologia budista no âmbito científico ocidental. Entre os mais conhecidos temos Jack Kornfield,
John Elwood e Mark Epstein. Em seu livro Como Lidar com Emoções Destrutivas, o psicólogo americano Daniel Goleman, o autor do best-seller Inteligência Emocional, nos conta em 1974 que Chodjam Trungpa teria lhe dito: o budismo chegará ao Ocidente em forma de psicologia. Goleman comenta que naquela época essa declaração lhe pareceu um patente absurdo. As atividades do Centro de Dharma da Paz prosperaram assim como o budismo no Brasil. De fato, como Lama Gangchen havia dito há mais de 15 anos, atualmente o budismo é conhecido e acessível a um grande número de pessoas. Os livros da Sua Santidade Dalai Lama tornaram-se best-sellers e hoje eu não tenho mais dificuldade em contar que conheço o mestre budista, nem mesmo para dizer que meu filho Lama Michel tornou-se monge, tendo sido reconhecido por Lama Gangchen e muitos outros mestres como a reencarnação de um lama tibetano. Lama Michel é um tulku, um lama reconhecido por suas reencarnações. Em maio de 1994, Lama Gangchen Rinpoche declarou abertamente numa carta informações sobre as reencarnações prévias de Lama Michel. Nesta carta revelou, desde o que havia conhecido em 1987 e vinha analisando em seus profundos estados de meditação, os inúmeros sinais auspiciosos, mensagens, visões e sonhos que surgiam relativos às suas reencarnações. Muitos são incríveis, mas estão além das palavras, comentou Rinpoche na carta. Lama Michel foi conhecido por Lama Gangchen Rinpoche como a reencarnação de Gelong Wangyal La, cujo nome era Lobsang Choepel, que foi seu mestre e assistente nessa vida atual quando ainda vivia no monastério de Gangchen no Tibete. Faleceu em 1954, quando Rinpoche tinha 13 anos. Em outras vidas, precedentes a estas no século 14 e 15, Lama Michel foi Drupchok Guera Sandrup, um dos 4 grandes Panchens de Gangchen Choepel Ling e um dos detentores do trono monástico. Nesse período, ele compôs um Sung-Bum, uma obra de 6 volumes sobre filosofia tântrica, astrologia e medicina. Quando Gangchen Rinpoche era menino, chegou a ver estes livros, mas infelizmente eles foram todos queimados pelos comunistas chineses durante a invasão ao Tibete em 1959. Além das reencarnações, Lama Michel foi na Índia um ministro chamado de Brahman, que serviu ao rei Indrapala no século VIII durante a época do grande Yogi Mahashida Dharikapa. O rei e ele renunciaram à vida mundana e tornaram-se praticantes que chegaram a alcançar grandes realizações. Em 1994, Lama Michel foi entronizado no monastério de Seramin do Sul da Índia, como reencarnação de Lobsang Choepel, sendo assim reconhecido pela sociedade tibetana. Eu poderia escrever mais algumas páginas sobre a história do meu filho, mas eu espero contá-la no próximo livro. Para a maioria de nós ocidentais, toda essa questão sobre a reencarnação é muito distante. No entanto, quando entramos em contato com o budismo, ela se torna próxima e real. Mas é preciso que cada uma tenha sua própria experiência para aceitá-la. Entrei em contato pela primeira vez com a tradição e reconhecimento das reencarnações ao traduzir a biografia de Lama Gangchen. Aos 2 anos de idade, ele por sua vez foi reconhecido pelo tutor Dalai Lama, Trijang Rinpoche, como a reencarnação de uma longa linhagem de mestres com poder de cura. Com essa idade, foi capaz de reconhecer sem nenhuma hesitação os objetos que pertenceram à sua encarnação anterior. Quando tinha 4 anos, uma delegação oficial veio para levá-lo até o seu monastério. A partir de então, ocupou o assento que lhe pertencia quando era mestre espiritual do lugar, tornando-se Gangchen Tulku. Gangchen significa Himalaia e Tulku, reencarnação. A primeira vez que me dei conta que meu filho era a reencarnação de um lama tibetano ocorreu poucos dias após Lama Gangchen ter partido em sua primeira visita ao Brasil. Michel tinha 5 anos quando me falou: mãe, tem uma coisa estranha acontecendo. Agora eu acordo de manhã escutando você falar Vajrayana, Vajrayana, Vajrayana. Vajrayana, Vajrayana, Vajrayana. O que é isto? Eu nunca havia pronunciado ou sequer escutado aquela palavra. Naquele momento eu gelei. O único livro budista que até então eu possuía, descobri o que
Dhyana significa o mais alto caminho tântrico. Por saber que as crianças deixavam suas famílias muito cedo para viver em um monastério, a minha primeira reação foi não contar a ninguém o que havia ocorrido com meu filho. Lama Michel, no entanto, sempre falava do conceito de reencarnação com espontaneidade. Por exemplo, quando eu tinha 5 anos, ele me afirmou: Mãe, Deus castiga. Procurei de vários modos lhe dizer que o amor... Procurei de vários modos lhe dizer que Deus era como o amor, que não havia punição. Mas ele insistia em afirmar que Deus castigava. Então lhe perguntei: mas como é que Deus castiga? Ele me respondeu, sem hesitar: é muito fácil, faz a gente morrer, ter que nascer e começar tudo de novo. Aos 4 anos de idade, quando eu o levei para visitar o cemitério na primeira vez, ele já expressava claramente as suas ideias sobre a reencarnação. Na época, seu desenhista havia falecido e, ao saber da notícia, começou a chorar. Ao tentar acalmá-lo, ele me disse: eu não estou chorando por mim, estou chorando por ele. Ele está sofrendo e eu não sei onde ele está. Onde ele está agora? Como naquela época não tínhamos nenhuma educação religiosa específica, o Dani, pai de Michel, que é de uma família judaica e a minha presbiteriana, simplesmente respondi: ele está enterrado no cemitério. Michel só acalmou quando eu lhe prometi que no dia seguinte iríamos visitar um cemitério. Então fomos ao cemitério da Consolação, onde está o túmulo do meu avô. Quando chegamos lá, a primeira coisa que ele disse foi: o silêncio daqui é muito melhor que o lá de fora. Em seguida, Michel explorou os túmulos olhando através de todas as frestas que encontrava, abaixando-se para ver se enxergava alguma coisa por debaixo dos tampos. Depois sentou-se ao meu lado e então começou a falar rapidamente, sem parar ideias, e eu não conseguia acompanhar. Após uma longa sequência de pensamentos, ele concluiu: então quer dizer que um dia nós vamos morrer e vamos ficar debaixo da terra e o seu avô vai estar vivo andando como a gente agora, na frente dos nossos túmulos? Em 1992, aos 12 anos, Lama Michel tomou a decisão de tornar-se monge e estudar a filosofia budista da Universidade de Sera, no sul da Índia. Sua decisão... Em 1992, aos 12 anos, Lama Michel tomou a decisão de tornar-se monge e estudar a filosofia budista na Universidade de Serrami, no sul da Índia. Sua decisão foi um choque para todos, inclusive para mim. Na época, apesar de não colocar em dúvida sua decisão, eu ainda estava totalmente despreparada para lidar com essa situação. O Dani acompanhou e viveu com ele durante 1 ano e meio. 6 meses após sua partida, Fernanda, então com 8 anos, e eu fomos visitá-lo para a cerimônia de sua entronização. Pudemos, então, testemunhar o que ele estava de fato feliz. No decorrer dos anos seguintes, todos aqueles que puderam encontrá-lo jamais duvidaram disso. Vários eventos ocorreram até que eu aceitasse com neutralidade os fatos. Mas eu confesso que desde o primeiro encontro com Lama Ganthin, mesmo sem nunca ter refletido atentamente sobre o assunto, já sabia que Michel era a reencarnação de um lama tibetano. Cada vez mais percebemos que Lama Michel é de fato um mestre da sabedoria. Nossa relação mãe e filho nunca se alterou. Sempre me sinto aberta e disponível para quando ele precisa. E este afeto é recíproco. Sinto que somos como grandes amigos, que estão sempre juntos nos momentos de emoções fortes e decisões importantes. Gostamos de nos divertir para gerar energia positiva e até mesmo em situações estressantes e tensas. Portanto, apesar de nos encontrarmos poucas vezes por ano, nosso vínculo está sempre forte, uma prova de que a distância física não significa separação. Um sonho de vida torna-se realidade. Desde que eu comecei a acompanhar pessoas que enfrentam a morte, eu tenho a intenção de fundar um hospício nas redondezas de São Paulo, um lugar na natureza, um hóspice, que fala, onde as pessoas possam ter condições de paz no momento de sua morte. No entanto, no ano de 2000, encontrei um sítio perto de Itapevi, a 50 minutos de São Paulo, onde estamos gradualmente criando as condições para tornar um dia esse sonho realidade. Em janeiro de 2001, Lama Ganthin Rinpoche abençoou o sítio e batizou como Vida Clara de Luz. No entanto, logo pude concluir, por várias razões, que ainda não temos condições para implantar um hóspice no Brasil. Em vez de abandonar essa ideia, busquei ampliá-la, fazer do sítio um ambiente de cura para atender as necessidades físicas, emocionais e espirituais dos 4 grandes sofrimentos humanos: o nascimento, o envelhecimento, a doença e a morte. Neste mesmo ano, Lama Ganthin pediu para que eu trouxesse para o sítio Vida de Clara Luz as réplicas das estátuas sagradas da Mandala da Supra Borobudur, na Indonésia. As bênçãos das estátuas sagradas de Borobudur. Agora vai falar sobre as bênçãos das estátuas sagradas de Borobudur. A estupa de Borobudur, que foi construída em 1300 anos, quando o budismo Mahayana
Vajrayana florescia na ilha de Java. No século XIII, Dipankara Atisha, o grande mestre indiano responsável pelo reaparecimento do budismo no Tibete, foi à Indonésia para receber ensinamentos especiais sobre a Badbishita, a mente compassiva, com o grande mestre indonésio Lama Serlingpa, levando-os depois para a Índia e para o Tibete, mais tarde para o Ocidente. Por essa razão, os ensinamentos do budismo tibetano se adaptam perfeitamente à mandala de Borobudur. Foi em Borobudur que Lama Gangchen inspirou para criar a prática de autocura tântrica de N. Gelso, tornando assim esses ensinamentos milenares acessíveis a todos os séculos do século XXI. Essa prática foi feita pela primeira vez em 1993, na frente da Stupa de Borobudur, e desde então vem sido realizada por inúmeras pessoas. Todo o ano novo de 2000, juntos acenderam 100 mil velas dedicadas à paz mundial. Os budistas não idolatraram imagens. As estátuas de Borobudur nos recordam as qualidades internas que queremos desenvolver ao despertar a paz dentro de nós, única base sólida para a paz mundial. Portanto, não é preciso ser budista para receber as suas bênçãos. O importante é que nos concentramos nas qualidades internas que queremos desenvolver e que são representadas por essas estátuas. A Mandala Stupa de Borobudur não é apenas o maior monumento budista existente, como também é um documento vivo da história do budismo. Agora, sob a proteção da Unesco, foi declarada Patrimônio da Humanidade. Embora localizada em um país totalmente islâmico, é visitada por todos os anos por milhares de pessoas de diferentes crenças e nacionalidades que admiram a sua arquitetura e beleza artística por aqueles que acreditam em seu poder de cura. Alguns anos atrás, em uma das suas peregrinações anuais, o Borobudur Lama Gangchen foi visitar um artesão que fazia estátuas iguais às originais. Vendo que se tratava de um grande artista, encomendou 2 conjuntos, 8 estátuas, enviando ao monastério de Gangchen no Tibete e outra para o centro de meditação Abhiganano, na Itália. Atendendo ao pedido de Lama Gangchen em março de 2002, um outro conjunto de estátuas chegou ao sítio Vida de Clara Luz, trazendo sua energia curativa. Naquela época, Lama Gangchen nos escreveu: "Alegro-me com a chegada das estátuas de Buda ao sítio Vida de Clara Luz no Brasil. Procedentes de Borobudur, na Indonésia, são réplicas dos 5 Jani Budas visto na antiga mandala de Stupa, Borobudur, situada no centro de Java. Datados do século VIII, cada um dos Budas representa um aspecto específico da nossa natureza iluminada, ou seja, o potencial puro de nossas mentes livres de qualquer estado mental negativo habitual como a ignorância." Há mais de 2000 anos, Buda refletiu profundamente sobre a natureza da existência humana, do sofrimento pelo qual passa cada ser vivo. Nascer, envelhecer, adoecer e morrer. Ele encontrou respostas que mostram o caminho para a libertação da cura, da dor e do sofrimento, seguido por milhares que atingiram a libertação. Até hoje, praticantes ou não praticantes do caminho espiritual encontram cura e paz, segundo a ciência do interior da mensagem de Buda. Lama Michel nos explicou: o budismo tem várias maneiras de abençoar. Um ser que abençoa um lugar que abençoa um ser que abençoa outro ser. A mandala de Borobudur foi abençoada por muitos seres sagrados e grandes praticantes. Por isso tem a característica de abençoar todos que a visitam. Da mesma forma, as estátuas que vieram de Borobudur trazem essas bênçãos para a terra do Brasil e aqueles que nela vivem. Na semana anterior à chegada das estátuas, sonhei com elas. Elas me diziam: quando nós chegarmos, as coisas vão se abrir. Achei interessante e aguardei. Foi com grande emoção ao ver 17 toneladas de estátuas sagradas pousando em nossa terra.
mas foi na semana seguinte que tive um sonho revelador. Desde que ouvira Pedro Cores Uria falar sobre permacultura em agosto de 2001, procurava por uma pessoa que implantasse esse sistema holístico de plantio. Pedro Uria é o responsável pela área de arquitetura sagrada do departamento que estuda campos eletromagnéticos, na Associação de Estudos Geobiológicos da Espanha. Ele esteve no sítio para identificar, por meio de radiestesia, os pontos de cruzamento das correntes subterrâneas das águas sobre os quais as estátuas foram colocadas. Então sonhei com uma das estátuas me falando diretamente. Procure a Raquel. Ela conhece a pessoa que trabalha com permacultura que você está procurando. De fato, o sonho era uma mensagem real, pois foi no sítio do Arraial de minha tia Raquel que conheci Peter Webb, agrônomo australiano que estudou permacultura na Austrália, com seu próprio criador, Bill Mollison. Pet, como costumamos chamá-la, após ter sido formada em agricultura biodinâmica em Londres, veio para o Brasil e 14 anos conviveu de modo autossustentável no Matu, no sul de Minas Gerais. Nosso encontro modificou radicalmente nossas vidas. Assim como quando conheci Lama Gantia, percebi que estava diante de uma significativa mudança na minha vida. Quando conheci Pet, senti que ela estava igualmente prestes a se modificar. Estava casada pela segunda vez e decidi novamente me separar. Pet e eu nos tornamos parceiros e com muito prazer estamos unindo nossos conhecimentos e experiências sobre o budismo tibetano e a agricultura biodinâmica. Desde então, passamos a realizar no sítio o dia de plantio coletivo, que visa unir o processo de autoconhecimento ao cultivo de ambientes curativos. Esse trabalho tem gerado a força motriz da vida de clara luz. Por meio dele, podemos compartilhar nossa proposta e formamos um grupo de pessoas motivadas a levá-la adiante. Costumamos dizer que o dia do plantio coletivo gera não apenas alegria, mas também esperança de um futuro de clara luz. Afinal, quando cuidamos da natureza com atenção e gentileza, despertamos em nós um processo espontâneo de autoconhecimento e amorosidade. Assim, estamos aptos para refletir e transformar positivamente os nossos desafios individuais e coletivos à vida e à morte. Em 2005, vamos inaugurar um sítio de uma hospedagem para realizar retiros espirituais e outras atividades que possam nos auxiliar a aprofundar o entendimento dos 4 sofrimentos humanos: o nascimento, o envelhecimento, a doença e a morte. Lama Gantia e Lama Michel nos visitam anualmente. No sítio, eles realizam cerimônias de purificação, como a do fogo de Vajradhaka, e nos abençoam diante das estátuas de Borobudur. Desta forma, a vida de clara luz está se tornando um local para purificarmos, aumentarmos e estabilizarmos nossa energia vital. Em junho de 2004, quando o Centro de Dharma transferiu-se para uma sede maior, fundamos no seu antigo endereço a sede da Vida de Clara Luz em São Paulo. Após 16 anos de presidência no Centro Dharma de Paz, passei a ocupar a fundação do presidente honorária para dedicar-me integralmente ao atendimento psicoterapêutico e às atividades do Vida de Clara Luz. Agora eu espero, por meio desse livro, transmitir de coração as minhas experiências com o Dharma, acumuladas em todos esses anos. Foi mal.